Então a aeronave é essa, é uma matriz, no caso aqui é mais antiga, uma matriz 300, e esse equipamento que vocês estão vendo é um LiDAR, está colocado debaixo. Ele tem câmera e LiDAR junto, então ele tem uma câmera ali, é o LiDAR, e do lado ele tem uma câmera, então eu consigo fazer nuvens de pontos coloridas, além de ter uma aerofotogrametria. E o que ele faz? Ele faz um voo. Esse voo é um voo coordenado, é um voo planejado, entendeu? Então você faz um plano de voo e o software ajuda a seguir o plano de voo, né? E, bom, cada LiDAR do mercado tem suas tecnologias embarcadas. Esse aí, ele tem capacidade de medir até 800 metros com precisão de 5 milímetros, o LiDAR. A precisão final do sistema é de 20 a 30 milímetros. Olha só, por exemplo, um exemplo da nuvem de pontos de uma torre de transmissão, que ele voou por cima. Você tem olha só, olha o detalhe. Com isso eu consigo, Ricardo, medir torção, inclinação, volume, né? Volume. Olha esse, é uma área que a vegetação não é tão densa, mas esse LiDAR tem 8 retornos. Esse é um assunto que a gente podia depois trocar uma ideia. 8 retornos. Com isso eu consigo medir a vegetação e o solo abaixo da vegetação. Tá vendo? Então essa é a coisa que é bacana nisso, entendeu? Olha só. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Dronecast Brasil. Eu sou Ricardo Freitas e esse é o podcast que ensina tudo para vocês sobre o universo dos drones e suas aplicações reais. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o cara que é uma lenda no segmento da agrimensura e das geotecnologias. Ele que é formado em agrimensura desde 1981 e tem graduação em análise de sistemas e pós-graduação em inteligência artificial. Ele acumula mais de 40 anos na estrada da engenharia e mais. Ele atua com LiDAR, Laser Scanner desde 2000, quando ainda ninguém sequer falava isso no Brasil, ele já atuava nesse segmento. Muito obrigado por aceitar esse convite de estar conosco aqui no Dronecast. É uma grande honra poder estar compartilhando a sua trajetória conosco e seja muito bem-vindo, Boas Teixeira. Obrigado, Ricardo. Show de bola. Lenda. Esse é o cabelo branco aqui, é lenda mesmo. Tá certo. Realmente tem já um tempo aí trabalhando na área de topografia e com um pouco de tecnologia. É um negócio bacana, um negócio que eu gosto bastante. Então, mestre, me conta uma coisa. Lá no início da tua trajetória, o senhor se imaginava que estaria hoje atuando nessa parte trabalhando com LiDAR, com um feixe de luz lá de cima, embarcado numa tecnologia com drone? Como foi esse caminho entre a engenharia clássica e toda essa tecnologia de ponta que o senhor domina hoje? Olha, Ricardo, você falar me fez lembrar o início da minha carreira. Eu comecei trabalhando com o Teodolito DF Vasconcelos. A medição de distância era na trena. Mira. Então, para quem é de topografia da minha época, vai saber o que é isso. Bom, depois eu lembro que eu fui para uma empresa, na época que se chamava Hydroservice, e aí eu tive contato com o T2 da Wild, que era o suprassumo, mas era um teodolito. Mas eles tinham distanciômetros, então já tinha medidor eletrônico, mas era um feixe só. Mas já era LiDAR, né? Então, mas era um feixe só. E nunca ninguém imaginava essa coisa de laser scanner e tal. Eu vim conhecer laser scanner, na verdade, em 98, 99. Eu li um artigo de uma empresa trabalhando no Golfo do México, fazendo escaneamento das plataformas, gerando modelo 3D, nuvem de pontos. Aquilo despertou. E aí, em 2000, eu já estava envolvido com isso no Brasil, nos projetos pilotos de laser scanner no Brasil, estava já envolvido já. Embarcou nesse universo, nunca mais parou, né? Exatamente. Então, e não tem como. Para você que não está com LiDAR, deveria pensar. Nosso assunto aqui é aéreo. Estamos falando de drones. Mas LiDAR vai num monte de coisa, serve para um monte de coisa. Pensa bem. Excelente, mestre. Explica pra gente como se estivesse explicando para um engenheiro recém-formado, na verdade, ou melhor, né, para um empresário que às vezes conhece esse sistema de LiDAR de forma superficial, explicar com uma didática assim que seja bem fácil de ilustrar. O que seria o LiDAR embarcado com drones? Bom, primeiro, Ricardo, eu vou falar sobre o que é LiDAR. Tá?
O termo LiDAR é um acrônimo de Light Detection and Ranging. Na verdade, é medição de distância com base na velocidade da luz. Né? Então, o LiDAR é um equipamento que tem um emissor de sinal luminoso e um receptor. Esse sinal luminoso reflete num objeto, no solo, na árvore, na folha, e o receptor recebe aquele sinal e com isso ele consegue calcular a distância. Esse sensor LiDAR, junto com outros sensores, como uma inercial, GPS, termômetro, barômetro, essas coisas todas, ele consegue então determinar uma coordenada. Só que o LiDAR não faz um pulso único, ele faz milhões de pulsos por segundo. Então, com isso, ele consegue determinar uma nuvem de pontos. Então, você imagina esse LiDAR embarcado numa plataforma como um drone. Então, ele está voando numa determinada altura e medindo o solo, né, medindo para baixo, com muitos pulsos, né, fazendo um levantamento de toda aquela região. Excelente. Muita gente eu vejo que, como eu trabalho com isso, às vezes confunde, né? Então o pessoal de casa aí que está assistindo confunde muito essa parte do LiDAR com fotogrametria. Poderia explicar para a gente a diferença de cada um deles e quando aplicar, né? Onde aplicar cada um? Então, o primeiro, vamos falando, digamos assim, parte técnica mais sofisticadazinha. LiDAR é um sensor ativo. Uma câmera é um sensor passivo. Então, imagina você em casa, você tem uma câmera fotográfica. Você aponta e tira uma foto. O que a câmera faz? Ela captura a luz que está no ambiente e registra a foto. O LiDAR não. Ele emite um sinal, o sinal reflete e ele então, com aquele sinal refletido, ele calcula uma distância. Então, traduzindo isso para o nosso meio de engenharia e fazendo voo com drones. A foto, ela fotografa o que ela vê. O LiDAR, ele vai medir o que está vendo e o que não está vendo também. Como que é isso? Você vai me perguntar. Tem muita gente que fala que o LiDAR atravessa a vegetação, né? Pois Tem é. esse lance, né? Sim e não. Vamos ser claro aqui. Se eu tiver uma folha, ele não atravessa a folha. Mas se eu tiver um espaço entre uma folha e outra, ele atravessa. Então a gente atravessa a vegetação. Sei. Ele acha os espaços em meio. Com isso, o que acontece? Se eu estou voando uma área vegetada com aerofotogrametria, eu vou fotografar a copa das árvores. Se eu estou voando com LiDAR, eu tenho grande chance de medir o solo, dependendo do tipo de LiDAR que eu estou voando. Mas na atualidade, quase todos os LiDARs têm pelo menos 3 retornos, então você vai conseguir medir o solo abaixo da vegetação. Essa é a diferença. E sobre o produto final, o que o cliente recebe? Ele recebe uma nuvem de pontos, um mapa topográfico? Como que é essa entrega do projeto final? Isso depende muito do prestador, né, Ricardo? Então, digamos assim, eu gosto de falar da tecnologia, assim, né? O drone com LiDAR, ele vai te entregar uma nuvem de pontos. Com maior ou menor densidade, com mais precisão ou menos precisão, dependendo do seu plano de voo, dependendo da sua necessidade, do tipo de equipamento que você está usando. A partir desta nuvem de pontos, você produz aí os documentos que o seu contrato, que o seu cliente vai querer. Então, digamos assim, eu fui fazer um levantamento rural, uma área lá que vão desenvolver um novo empreendimento. O cara vai querer um plano altimétrico. Então, a partir da nuvem de pontos, você faz só o plano altimétrico, né? Gera um plano altimétrico. Mas a empresa de projeto vai trabalhar no civil 3D em 3D e ele quer um MDT. Então, você gera o MDT a partir da nuvem de pontos. Mas tem empresa que vai trabalhar com uma questão de drenagem especial e ela quer alguns perfis longitudinais. Você também pode. Seções transversais, você também pode. Tudo isso é possível extrair da nuvem de pontos, entendeu? De acordo com o que ele solicita, né? De repente a necessidade seja para um tipo específico de projeto, não vai jogar todos os dados, então não seria isso, né? Exatamente. Então, assim, depende do projeto. Então, posso dar um exemplo aqui? Pode. Digamos, aqui no nosso estado, nós conhecemos
a situação que a gente vive ali na Serra, né? Ali em Petrópolis e tal. Para quem não sabe, pessoal, a gente está aqui no Rio de Janeiro, então, para poder contextualizar, né? É verdade. As pessoas também não sabem de onde a gente está falando, ele está falando da Serra aqui no Rio de Janeiro. Aqui a Serra de Petrópolis, para quem acompanha aí, sempre que tem uma chuva, escorre, sempre tem um problema. Então, uma atividade bacana para isso eu vou a toda aquela encosta com LiDAR e eu consigo fazer o MDT do solo abaixo da vegetação, de toda a encosta. De tudo. E esses dados podem servir para o pessoal da geotecnia, que vai fazer o projeto de contenção. Serve para o pessoal da defesa civil, que vai fazer o estudo da declividade e ver aonde ele tem que retirar as pessoas ou evitar que tenha construções. Vai dar suporte para esse mesmo pessoal para fazer os projetos de contenção de talude. Dá suporte para o pessoal do DR ou DENIT, que são responsáveis pelas rodovias, ou até para uma rodovia privada, para ele saber o que ele tem que fazer nos taludes. Né? Ou até para eles fazerem um estudo de drenagem diferente, considerando uma certa quantidade de chuva. Então, eu estou falando de uma aplicaçãozinha, né? Que é possível. Que é complexo, né? Diversas aplicações. Né? Diversos. Né? Para quem trabalha com estradas, por exemplo, é normal você fazer topografia da estrada com a topografia convencional. Um topógrafo com 2 auxiliares, ele consegue fazer aí 800 metros, 1.000 metros por dia de levantamento de uma faixa aí de uns 50, 60 metros de largura. Com drone, com LiDAR, você consegue fazer de 40 a 60 quilômetros por dia. É absurdo, né? Com um piloto. Muito rápido, otimização de tempo, economia com um resultado 10 vezes melhor que topografia, entendeu? Para você que está nos assistindo aí, já viu que o conteúdo aqui vai ser sensacional, então peço que você se inscreva e dê o like aí, porque o mestre aqui que está com a gente aqui a gente merece esse like. E se você ainda não conhece esse segmento, fique aqui até o final, porque a gente vai mostrar na prática como que funciona o drone embarcado com essa tecnologia LiDAR. Então não perca, que a gente vai mostrar aqui realmente como funciona tudo na prática aqui. Com sua experiência, Teixeira, pode compartilhar com a gente qual é o maior erro que as pessoas cometem que querem entrar nesse mercado com drone embarcado com LiDAR? Olha, Ricardo, eu acho que o maior erro é aquele básico. O fato do desconhecimento da tecnologia e das aplicações leva a pessoa a comprar ou adquirir um equipamento baratinho, simplesinho, Entendi. E ele não vai atender. Então, esse é um dos erros. O outro é aquele que está presente em muitas pessoas, né? Muitas pessoas têm medo da mudança. E você é piloto, eu sou piloto, sabe que muita gente tem medo de voar um drone, né? Sente inseguro, né? Sente inseguro. Mas eu sempre que troco uma ideia com alguém, falo assim, você dirige? Dirijo. E você, quando terminou de fazer a autoescola, porque você, para dirigir, pelo menos foi para a autoescola, certo? Então, quando você terminou de fazer a autoescola, se te desse uma caminhonete 4x4 para fazer um trabalho, viajar 1.000 quilômetros, né? Com 5 pessoas, carregando R$500.000 de equipamento no carro, você iria? Você fala, não, me sinto seguro. Drone é a mesma coisa. Você pode ter medo, mas você tem que treinar, tem que estudar, tem que praticar. Eu falo pro pessoal que drone é igual aviação tripulada. Tem que treinar piloto, tem que verificar o drone, tem que fazer checklist, é isso. Você vê muito problemas por falta de conhecimento da legislação. Como que isso afeta a operação com drone? Já que você citou dessa parte aí do carro, que a gente tem que tirar CNH e tudo mais, e na parte do drone, você vê como que isso afeta a falta de conhecimento da legislação? Pois é, afeta muito, né? Eu vejo muita gente fazendo muita bobagem, né? Vejo muita gente com desconhecimento e correndo muito risco. Você deve conhecer, né? Eu fiz um curso com o Vargas, né? Não tem problema citar o nome aqui, né? Não. E esse curso puxou muito pela parte da legislação, mesmo porque o Coronel Vargas é referência, né? E a gente entende que algumas coisas que você vê muita gente fazendo, inclusive YouTube, por aí, é crime federal. Né? Então, o cara voando com um drone na cabeceira do aeroporto.
Não tem conhecimento da legislação. Não tem conhecimento, gente... não tem noção. Ou voando com drone numa área pública sem ter anuência das pessoas, sem as pessoas estarem anuentes. E cai o drone, causa acidente, aquilo é crime federal. Então, eu acho que o desconhecimento da legislação é um quesito que pega bastante. E o outro é aquela velha coisa assim que a gente... Igual você compra um celular, você lê manual. Você compra um notebook, você lê manual? Ninguém lê manual. Ninguém lê manual. Pois é. Eu já vi acidentes besta. Desculpa a expressão, gente. Mas acidentes assim, com drone. Os drones da DJI, que normalmente o pessoal usa para esse tipo de atividade, eles têm uma série de quesitos de segurança. Então, um detalhe básico. Você mandou o drone, quando ele chegou com a bateria a 30%, ele interrompe a missão e volta. Isso é uma configuração que você faz. Como que o piloto derruba essa configuração? Corre o risco de derrubar o drone. Ou uma coisa que pode acontecer, a conexão do controle com o drone é um sinal, né, que viaja pelo ar. Né? Não é um Wi-Fi, mas é um sinal que viaja pelo ar. Então pode ter uma interrupção, um outro rádio forte passando? Pode. Se ele perder o controle, tem uma configuração para dizer o que o drone faz. Então, se perdeu essa conexão, o drone para e volta. Tem gente que não configura isso. Aí se perdeu. Aí o que eu faço? Perde o drone. Gente, isso é fácil de... E a gente vê muitos casos como esse, né? A gente fala da parte da aviação, que tem essa área de no-fly zone, e a pessoa ainda consegue perder com todas essas informações, né? Exato. Que existem. Sabe, outro dia, assim, já tem, sei lá, um ano, um amigo meu, né, falou para assim, olha, derrubaram o meu drone, não sei o quê. Ele é dono de uma empresa. Derrubaram o meu drone, não sei o quê e tal. Eu falei, o que aconteceu? Aí ele foi ver lá, ele teve um problema numa das hastes, a haste estava colada com silver tape. Caramba. Pediu, né? Situação, hein? Pediu, né? Pô, aí não dá, pô. Pediu, pô. E na parte técnica, o que o senhor vê mais que é negligenciado é a falta de escolha do sensor correto? É a falta de treinamento ou manutenção? O que o senhor mais tem de relevante para falar sobre isso, da parte técnica? O primeiro é a falta de escolha do sensor correto. Embora tem hoje, digamos assim, os sensores são bem bons, tá? Mas vamos pegar um sensor básico, L2 do DJI, por exemplo. É um sensor básico. Mas se você quer fazer um levantamento de alta densidade com uma precisão de 2, 3 centímetros, ele já não é um sensor adequado para isso. Você precisa de um outro sensor. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes a pessoa não entende. Mas o desconhecimento da aplicação, de como usar, de como aplicar, é muito grande também. Mas você tem que entender que não existe muitos cursos de capacitação disso. Não tem, né? Você já viu casos de empresas que investiram pesado e teve algum prejuízo por desconhecimento ou falta de conhecimento técnico nessa parte do laser scanner embarcado no drone? Já, cara. Já vi empresa que derrubou no mesmo dia 2 drones com um sensor de R$1 milhão embarcado. Situação, hein? Então, um empresário que ele contrata lá, vou chamar o Teixeira aqui para poder fazer um serviço aqui com um drone embarcado. O que o empresário ele mais deseja nesse tipo de serviço? O que ele mais espera? O que ele realmente deseja quando ele contrata um serviço, no caso do drone com laser scanner? Olha, Ricardo, eu já vi de tudo. A grande maioria, as pessoas não tem noção do que espera, do que vai receber, né? Só acha legal ter... Faz com drone aí. E essas pessoas que contratam assim também incorrem no erro porque contrata também gente que não sabe o que está fazendo. Na verdade, ele não tem nenhum conhecimento que a ferramenta pode proporcionar para ele, né? Exato. O que eu acho que, assim como em outros segmentos, dentro da nossa área de engenharia, mas usando outras tecnologias, que acho que a gente tem que pensar assim, a tecnologia é uma ajuda ao seu processo de trabalho. Então vamos lá. Eu tenho um cliente que precisa que eu faça um levantamento topográfico de uma área bruta, porque ele vai construir um empreendimento lá. Então o que ele quer é um levantamento topográfico, certo? Plano e altimétrico. Certo. Esse levantamento topográfico pode ser feito do método tradicional,
ou pode ser feito com drone LiDAR. Né? Essa que é a diferença. Com drone LiDAR, o que eu vou produzir e o que eu vou ganhar, quanto vai custar, e com topografia, quanto vai custar. Essa é a conta que acho que a gente tem que fazer. Né? Por mais que que o seu cliente desconheça sobre as tecnologias, é sua responsabilidade entender e apresentar, e apresentar, e convencer. Né? Até mostrar, olha, eu posso fazer com a topografia convencional, mas com drone LiDAR vai ser mostra, muito melhor. Né, a redução de tempo, né, o ganho do custo e da precisão. Né? Vai precisão e qualidade, completeza. Então, eu vou dar um exemplo básico. Imagina que você está voando um drone aí a 100 metros de altura, com um sensor básico, colocando 70 pontos por metro quadrado no solo. Né? Vamos pensar no solo sem vegetação. Sem vegetação. A topografia convencional, Ricardo, ela vai fazer seções transversais, na melhor das hipóteses, a cada 10 metros, com 10 metros espaçados. Ou seja, ele vai colocar um ponto a cada 100 metros quadrados. Nós estamos falando de 70 pontos por metro quadrado. Então, o nível de detalhamento é muito grande. Depois, o LiDAR, vamos pegar um LiDAR básico, um L2 da DJI, que é o recente aí. Esse LiDAR vai medir com precisão de 5 centímetros. Você acha que a topografia convencional é mais precisa com isso? Por mais que você use uma estação total com precisão de 2, 3 milímetros? Não, porque depende de onde o auxiliar coloca a baliza, depende do quanto que ele enterrou a ponta da baliza no solo. Muitos fatores de erros podem acontecer no meio do caminho. Exatamente, já tá acostumado, né, exatamente. Além da velocidade, né? Imagina, um voo de LiDAR, um voo de 20 minutos, 30 minutos, você cobre 100 hectares, 150 hectares. Em 20, 30 minutos. Muita coisa. Você consegue fazer 400, 500 hectares no dia de levantamento. Existe um pacote dos sonhos para uma operação ideal? Tipo, um exemplo, né? Um eVTOL voando acima de 400 pés, que seria... Aí você mexeu na caixa de marimboda. Sim, gente, olha o seguinte, vamos lá. O que eu acho que, assim, existe o pacote básico. E aí, qual é o pacote básico? O Ricardo está falando do pacote dos sonhos, mas qual é o pacote básico? Vamos lá. Uma Matriz 350, que é a aeronave aí do momento aí da DJI, montada com L2. É um pacote básico. Quanto vai custar isso? Não sei bem, mas acho que deve custar perto de uns 300 mil reais. Agora, isso te dá para fazer, permite você, te dá autonomia para fazer várias coisas. Agora imagina que eu quero voar, eu tenho um contrato para fazer levantamento de 300 quilômetros de linha de transmissão. Cadastrar a torre, cadastrar os cabos lá em cima e fazer a topografia do solo. Esse tipo de drone, dá para fazer? Dá, mas vai levar muito tempo, muito complicado. Se eu tivesse, aí sim, se eu tivesse um VTOL, e para quem que não sabe o que é VTOL? VTOL é um drone como esse aqui, certo? Só que ele decola vertical, como esse aqui, só que o VTOL tem asas. Quando ele voa com a asa fixa, entendeu? Então, o que acontece? Ele decola vertical, pousa vertical, e ele voa com a asa fixa, que dá o menor consumo de energia, seja combustível químico, né, como gasolina ou bateria. Com esse tipo de aeronave, você conseguiria voar mais alto do que os 400 pés, com um sensor LiDAR que mede 700, 800 metros de distância, eu conseguiria levantar grandes áreas com pouco espaço de tempo, ocupando muito a atividade da aviação tripulada, entendeu? Que antes, né, a pessoa que está aí assistindo não sabe, né, o LiDAR é feito também com helicóptero, né? Só que um custo bem maior, se puder citar essa parte aí também. Pois LiDAR para drone é mais recente, né? LiDAR já para a aviação tripulada, seja asa fixa, né? Avião mesmo, asa fixa, ou helicóptero, já existe já há bastante tempo. E várias empresas no mundo, inclusive no Brasil, já fazem esse tipo de levantamento. Esses equipamentos custam muito caros.
São equipamentos de 4 milhões, 5 milhões de reais, né? Lembro daqui de um colega de São Paulo que eu vendi para ele um Regal 780 por 4 milhões de reais. Então, para embarcar num Seneca. Então, e essas empresas já fazem voo de LiDAR. O LiDAR no drone é um negócio que veio mais recente e acabou popularizando o LiDAR, dando condições para empresas de menor porte. Democratizando, né? Democratizando, dando chance para empresas de menor porte poder entrar nisso aí. Antes era só empresas ricas que teriam acesso a isso, né? Exato. Então, uma forma mais acessível, né? E se eu quisesse montar hoje um negócio com LiDAR de forma profissional, o que o senhor julga que seria essencial e o que seria secundário nesse segmento aí? Olha, eu acho que pilotar é um quesito extremamente importante. Pilotar e conhecer a legislação brasileira para voo com drones, voo com UAV. Eu acho que pilotar tem que treinar para saber o que está fazendo. A outra parte é conhecer o sensor que você vai usar com base na aplicação e resultado esperado, certo? Porque eu posso usar um sensor um pouco mais caro, de melhor resolução, né, se eu tenho esse tipo de necessidade. Depende da aplicação que a pessoa vai investir ali, né? Exatamente. Das barragens, né? O que a pessoa precisa. Tem que fazer essa análise. No Brasil, existem vários fornecedores de LiDAR para drones. E tem vários modelos, entendeu? Então, acho que você entender qual é a resolução, né, eu sempre falo, tem alguns quesitos importantes que você tem que olhar no LiDAR. Conhecendo bem qual produto e decidido por qual produto LiDAR você vai usar para aquela aeronave, é capacitação, gente. Então, por um lado, você tem que voar bem, e por outro lado, você tem que usar bem o LiDAR, usar o software bem, produzir bem. Entender a parte técnica, né? Exatamente. Né? E com tudo isso funcionando bem, certamente o seu custo vai cair muito e você vai ter muitas portas abertas, né, por conta disso. Com certeza. Então, pessoal, se já está gostando de conteúdo aí como esse, já pode dar o like aí, já pode inscrever no canal, porque todas as vezes que tiver conteúdo sobre drone, você será notificado. Agora chegou a hora que o pessoal mais esperava, né? Que a gente vai mostrar aqui na prática como realmente funciona essa parte do LiDAR embarcado no drone. O Teixeira vai mostrar pra gente aqui como funciona na prática. Pois é, eu vou mostrar primeiro um vídeo, né? Um vídeo meio comercial, tem uma marca lá, mas presta atenção na marca não. Entenda o vídeo, eu vou explicar e depois eu vou mostrar algumas nuvens de pontos carregados aí num determinado software de visualização e para vocês conhecerem. Mas aí, se você não ficou claro e tal, e aqui é um bate-papo, né, Ricardo? Aqui é um bate-papo descontraído, né? Só mandar a pergunta pra gente aí. Entra lá, manda a pergunta, que será um prazer aí depois a gente trocar uma ideia, responder. Com certeza. Então já deixando essa deixa, pessoal. Então se você, além de curtir o nosso conteúdo, compartilhar, se inscrever no canal, o mestre já deixou aqui bem claro. Você pode deixar seu comentário aqui embaixo, que ele vai ter a honra de responder qual seja a sua pergunta, porque a gente está com um cara que é pioneiro no segmento no país. Então, não perca essa oportunidade, que esse conteúdo é extremamente rico e melhor, pessoal, 0800. Então, você pode deixar seu comentário aqui e depois, se você quiser ter uma consultoria ou entender mais sobre esse universo, no final a gente vai deixar aqui o contato do Teixeira para você estar entrando em contato com ele. Bom, é claro, né, Ricardo? A gente não sabe tudo, né? Então, o que eu não souber, eu vou dizer, isso eu não sei. Se esse mestre não souber, vai ter que procurar fora do Brasil. Mas ele tá brincando, mas ele sabe bastante sim. A gente nunca sabe tudo, né, mestre? Nessa escola da vida a gente está no eterno aprendizado. Né? Com certeza. Então, pessoal, agora que a gente falou aqui que vai mostrar, o mestre vai mostrar pra gente como que funciona na prática esse serviço do LiDAR embarcado nos drones. Como que é esse serviço na prática? Poder mostrar aí, mestre? Sim, Ricardo, eu vou usar um vídeo, é um vídeo comercial, tá, gente? É de uma marca, mas não quer dizer que é a melhor ou a pior, entendeu? É só... É que não tá propaganda não, pessoal. Isso aqui é aquele trabalho. Tá, é que o vídeo é bastante explicativo e simples e rápido, então eu acho que é legal para ilustrar. Né? Então, assim, imagina uma área, tanto área urbana ou área rural, não importa. Então, a aeronave é uma matriz, no caso aqui é mais antiga, uma matriz 300, e esse equipamento que vocês estão vendo é um LiDAR. Está colocado debaixo.
né? Ele tem câmera e LiDAR junto. Então ele tem uma câmera, ali é o LiDAR, e do lado ele tem uma câmera, então eu consigo fazer nuvens de pontos coloridas, além de ter uma aerofotogrametria. E o que, que ele faz? Ele faz o voo. Esse voo é um voo coordenado, é um voo planejado, entendeu? Então você faz um plano de voo e o software ajuda a seguir o plano de voo, né? E, bom, cada LiDAR do mercado tem suas tecnologias embarcadas. Esse aí, ele tem capacidade de medir até 800 metros com precisão de 5 milímetros, o LiDAR. A precisão final do sistema é de 20 a 30 milímetros. Olha só, por exemplo, um exemplo da nuvem de pontos de uma torre de transmissão, que ele voou por cima. Você tem uma... Olha só, olha o detalhe. Com isso eu consigo, Ricardo, medir torção, inclinação... Volume, né? Volume. Tudo, né? Olha esse área. Tá? É uma área que a vegetação não é tão densa, mas esse LiDAR tem 8 retornos. E esse é um assunto que a gente podia depois trocar uma ideia. 8 retornos. Com isso eu consigo medir a vegetação e o solo abaixo da vegetação. Você tá vendo? Então essa é a coisa que é bacana nisso, entendeu? Olha só. Olha como é que fica o MDT depois. Né? Então essa é a ferramenta LiDAR, né? Então, internamente do sistema, de uma forma geral, é assim, ó, eu tenho um emissor, tenho um espelho que joga o sinal para baixo e tem um receptor. Que ele transmite a informação para o solo e retorna, né? Exatamente, isso aí. Tu vê o peso dele de 1,5 kg, simples de instalar, tal como você está vendo aí. Né? Tá vendo? Comum com... É um drone da DJI, um Matriz 300, que é um drone profissional, né? Um drone Enterprise. E essa é a parte de software de processamento. Né? E aí você gera isso aí, uma nuvem de pontos tridimensional de uma área urbana. Né? Se a gente pudesse falar de aplicações, quantas aplicações? Olha o modelo 3D criado a partir da nuvem de pontos. A gente ficaria aqui uns 10 podcasts para todas as aplicações. Né? E a parte do georreferenciamento dele, mestre? Fala pra gente. A parte do georreferenciamento é feito com GPS. Então você tem que ter um GPS de base, de referência, e ele faz comunicação com o GPS que está a bordo da aeronave. Pode ser RTK, né? Para quem trabalha com GPS sabe o que eu estou falando, e pode ser pós-processado, PPK. Ok? Então, bacana que eu posso gerar modelo 3D, posso gerar um modelo digital do terreno, entendeu? Modelo digital de superfície. Né? O LiDAR permite, inclusive, Ricardo, medir o volume de biomassa que você tem numa determinada área. Caramba, então eu consigo medir a copa das árvores, consigo medir todo o volume daquela biomassa e o solo de baixo. Então, esse é para você ter uma noção, esse é um exemplo. Essa marca é uma marca, mas LiDAR embarcado em drone funciona todos dessa mesma forma, entendeu? Então, a aeronave transporta, ele vai medindo. E o que é importante você saber? Alcance do LiDAR, quantos retornos tem e qual é a precisão final do sistema. Não a precisão só do LiDAR, a precisão final do sistema. Esses são pelo menos 3 quesitos importantes para você quando você for escolher um LiDAR. Quando for considerar, né, a pessoa que quer investir, que a pergunta que a gente tinha feito anteriormente. Agora eu gostaria de mostrar, Ricardo, alguns produtos produzidos. Isso aí foi trabalho que você fez na prática? Como é que é isso? Não eu exatamente, colegas meus, né, pilotos que voam, eu já processei os dados. Então, aqui um exemplo, né? Isso é uma área de demonstração. Você consegue ver o nível de detalhe? Consigo. Qualidade. Aquilo ali é a nuvem de pontos. Essa é uma nuvem de pontos colorida. É muita riqueza de detalhe. Isso é um único voo de 10 minutos. Um voo de 10 minutos, mestre. De 10 minutos. Para poder contar para o pessoal de casa quanto tempo uma equipe tradicional da parte da topografia levaria para poder fazer isso daí. Então vou dar aqui o tamanho da área. Um exemplo, só para a galera que está assistindo, o tamanho... não tem conhecimento, entender. Olha o tamanho da área aqui, ó. Isso foi 100 hectares. 100 hectares. Feito em quantos minutos? 10 minutos. Caraca, que absurdo. Sim, é absurdo, é utopia, mas é isso mesmo. Essa é a realidade, entendeu? Vamos mostrar um outro trabalho. Esse aqui é um trabalho. Levantamento de faixa.
Essa aqui é uma área bastante complicada de trabalho. Isso aqui é lá no Amazonas, né? Então, é uma estrada vicinal que estava sendo um levantamento de faixa para fazer um projeto de criação de uma via nova, né? Então, precisava fazer um levantamento topográfico, tanto do leito existente quanto da faixa de domínio para fazer o projeto. Copa das árvores, saber a parte ambiental. Exato. Também, né? Esse é um tipo de levantamento que eu me lembro, esse projeto foram 200 quilômetros dentro da mata, né? Isso é na Transamazônica? Não é na Transamazônica, mas é perto. É uma estrada vicinal entre duas cidades importantes. E esse trabalho total levou uns 20 dias para fazer todos os voos, por conta dos acessos. Então, você não tinha hospedagem ao longo da estrada. Então, você, às vezes, tinha que rodar... Deslocamento, né? Tinha que rodar, sei lá, 6, 7 horas para fazer 2 voos e voltar para ficar no hotel. Então, isso demorou. Mas, num trabalho normal de levantamento de faixa de domínio, você consegue produzir de 40 a 60 quilômetros por dia. É muita coisa. E, obviamente, dentro do que a gente conversou antes, tem que ter a técnica, tem que saber como usar. Então, por exemplo, você, quando está voando, você decola o seu drone, né? Não importa a atividade que você vai fazer, profissional ou lazer. Você decola o seu drone, faz a sua atividade, e onde vai o drone? Onde o drone volta? Volta para onde você está, certo? Sim, home point, né? Exatamente. Nesse tipo de atividade, a gente não faz assim. Coloca ele para voltar numa base distante, né? Você decola o drone está fazendo um mapeamento e você vai atrás com o carro. Quando chegou o tempo da bateria, o drone volta para o home point do controle. E aí você... Então, eu não preciso ir e voltar. Então, eu ganho tempo com isso. Tempo, né? Exatamente. Eu nunca fiz, não. Assim, então, dessa forma, não. Agora, por último, Ricardo, eu queria mostrar um outro trabalho, que é um trabalho mais complexo, mas eu acho que... É um trabalho mais complexo, mas eu acho que ilustra bem, que é esse trabalho aqui. É um trabalho bem mais denso, um LiDAR mais preciso e mais potente, né? Um voo mais alto. Levantou a cidade inteira? Levantou parte de uma área urbana, tá vendo? Olha o nível de detalhe. Você sabe onde é esse local aí? Esse local é fora do Brasil. Ah, é fora do Brasil. Olha o nível de detalhe, ó. Tá vendo? Riquíssimo, né? Riquíssimo. Então, gente, depende do que você quer fazer. Eu sei, Ricardo, que existem LiDARs aqui no Brasil. Nós temos aí a questão da legislação. Você não pode voar acima de 120 metros. Tem que cumprir a legislação. Exatamente, né? Então, mas em outros países que o pessoal já tem aprovado, tem gente voando VTOL acima dos 400 pés, acima dos 120 metros, com um LiDAR que mede 1.500 metros. Então... A gente tem essa questão aqui, né? Que o nosso país é limitado a 120 metros de altura, né? Exatamente. Mas dentro disso, tu já faz tudo, né? Quase tudo, né? Muita coisa, né? Muita coisa. Então, Teixeira, a gente mostrou aqui excelente essa apresentação, mas e o produto final que foi entregue para o cliente? Como que foi isso? Esse arquivo, como que o senhor passou? Porque parece que é um arquivo bem pesado, né? Sim, nuvens de pontos, Ricardo, são arquivos pesados, né? E a entrega depende muito do que é o contrato. Por exemplo, naquele que era a faixa, foi entregue uma planta topográfica da faixa, além da nuvem de pontos. O cliente quis a nuvem de pontos. Para aquela outra área que era uma área mais só rural, assim, parecendo uma fazenda, foi só a nuvem de pontos mesmo. Ele só queria ter uma noção do que era. Só o que importava, né? Para a área urbana, foi entregue nuvem de pontos, né? E aí o pessoal usou para fazer classificação e todas essas coisas. O que o pessoal pensa assim, o que pode ser entregue? O que pode ser entregue é o que o cliente precisa. A nuvem de pontos te dá a chance de fazer muitas coisas. Eu posso criar modelo digital do terreno, posso fazer modelo de superfície, posso fazer curva de nível, planta topográfica. Então, existem várias coisas que eu posso usar. Assim como, para o pessoal que está trabalhando com projeto, por exemplo, o pessoal que usa AutoCAD, né? ou no caso aqui o Civil Survey, o Civil lê a nuvem de pontos direto. Quem tem Civil
tem acesso ao Recap da Autodesk. O Recap é o software da Autodesk de tradução de nuvem de pontos. Então, ele importa a nuvem de pontos e cria o ambiente para você usar InfraWorks, Civil Survey e todas as outras ferramentas da Autodesk. Mas você fala assim, não, eu trabalho com Bentley. O Inhoud também lê nuvem de pontos. E você faz o seu projeto usando a nuvem de pontos como referência. Entendeu? Então, acho que tem isso também. Entendeu? Acho que as empresas que vão usar, elas também têm que se atualizar e têm que ser capazes de usar isso. Entendeu? Agora, para você que acompanhou a gente aqui até essa parte, a gente vai falar sobre a visão de futuro e as oportunidades escondidas com quem realmente entende do assunto. Teixeira, conta pra gente um pouco onde você vê as maiores oportunidades com o uso do LiDAR embarcado no drone ou somente como LiDAR, como você já tem essa experiência. Pode compartilhar pra gente isso? Sim, olha, gente, eu vejo primeiro no seu dia a dia. Então, você que está trabalhando com levantamento de faixa, usa LiDAR para fazer o levantamento da faixa. Você que faz levantamento topográfico de áreas, use LiDAR para fazer o levantamento topográfico de áreas. Então, o que eu acho que vale a pena é você fazer a conta do que gasta menos. Vou aplicar o LiDAR, eu vou usar a topografia convencional. Tradicional. Aí você vai falar assim, pô, mas Ricardo Teixeira, onde eu vou achar LiDAR? Cara, tem várias empresas que alugam aí no Brasil. Então, essas empresas que talvez são seus fornecedores, como Embratop, CPE, você não precisa investir no LiDAR de cara, né? Tendo essa opção de alugar. Cara, né? você aluga com piloto. Você fala assim, eu não sei pilotar, não tem problema, você aluga com piloto. Né? Só passa lá a área que você quer voar, eles te dão a estimativa de custo, você aluga e fica mais barato que topografia. Quanto maior a área, mais barato fica. E vale a pena. O que eu acho que é isso. Agora, a segunda aplicação, digamos que você já passou desse nível de alugar para melhorar a sua produtividade no que você já faz. Aí se você quer aventurar em novas áreas, aí eu posso citar algumas, inúmeras, mas algumas que vêm aqui na cabeça, dentro do que a gente estava falando. Defesa civil, por exemplo. Então vamos pegar uma área, para não falar da nossa área aqui no Rio de Janeiro, vamos falar de Ubatuba, em São Paulo, para quem é de São Paulo. Poderia voar com LiDAR toda a encosta, certo? Aquilo que o LiDAR não consegue pegar lá da aeronave, lá do drone, você poderia usar uma outra tecnologia LiDAR que se chama SLAM, por terra, juntar os dois e produzir um digital twin que vai servir para inúmeras esferas do poder público que precisa atuar naquela área. Então vai ser bom para a defesa civil, vai ser bom para a segurança pública, vai ser bom para a empresa de energia, vai ser bom para o pessoal do saneamento, empresa de água, vai ser bom para a prefeitura ou para as prefeituras envolvidas. Então, você vai produzir uma base de dados. Vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. Vai ganhar, né? Eu tenho uma empresa, eu faço parte da área de engenharia de uma empresa de saneamento, posso usar essa base de dados para fazer projeto executivo, porque tem precisão para isso. Posso usar para fazer estudo de drenagem geral, entendeu? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo mais futurista, Ricardo, seria cidades inteligentes. Você já ouviu falar desse termo? Já ouvi, sim. Então, vamos sonhar aqui. Imagina uma cidade onde os carros não têm motoristas. E como é que ele dirige autônomo? Tem que ter LiDAR para medir e saber se posicionar. Né? Você tem LiDAR nos semáforos, porque ele mede a quantidade de carro e aí ele vai temporizar bem. Só que para fazer isso lá no futuro, precisa mapear. E qual é a melhor ferramenta para mapear? LiDAR. Mais barato, mais rápido, né, e mais preciso. LiDAR. Então, assim, é isso. O mapeamento urbano é uma grande ferramenta, entendeu? E para os operadores, né? Porque eu vi que o senhor citou ali, que quando eu perguntei se aquele serviço o senhor tinha feito, você falou que foi amigos que fizeram e passou para o senhor processar no programa, pela experiência e tudo mais. A pessoa que às vezes está assistindo é um técnico ali, não é um engenheiro ou não é um empresário que está na área, mas quer operar o LiDAR. Qual o caminho que ele deve seguir nessa parte de operação do LiDAR embarcado no drone? Qual é a dica que o senhor dá para eles? Olha, primeiro tem que pilotar bem, tem que ser um bom piloto. Acho que
É uma ferramenta grande, seguir a legislação e entender e seguir, né? Não é só tem que entender e seguir, né? E tem que conhecer um pouco da área de cartografia, né? Você está usando uma ferramenta de cartografia, né, Ricardo? Então, tem que conhecer um pouco de cartografia. Então, ser um profissional que sai de uma escola, egresso de uma escola de geografia, cartografia, agrimensura, vai ter mais facilidade, com certeza, né? De entender o que está sendo feito ali. Por exemplo, precisa conhecer um pouco de GPS, cálculo GPS, precisa conhecer um pouco de cálculo de geodésia, né? UTM, coordenadas, né? Então, fotogrametria, né? Então tem que conhecer um pouco. E outra pergunta também, quem quiser trabalhar com isso, né? Como que ele se capacita? Onde que a pessoa faz o curso? Como que é essa oportunidade no Brasil? O que o senhor tem a indicar aí? Olha, a parte de pilotagem tem várias escolas, né? Eu particularmente fiz na T-Drones, né? Então, acho que lá é bacana, Triplo Drones, né? T-Drones, mas existem várias outras escolas. A capacitação do LiDAR de um produto especificamente você vai fazer com o fornecedor daquele produto. Agora, conhecer a metodologia de uma forma geral, não tem jeito, tem que ir para a academia. Né? Tem que ir para uma faculdade da área de cartografia. É a parte técnica, não tem especialização, né? Exatamente, não tem outro caminho. Outra pergunta que também que eu fico até curioso para fazer essa pergunta, se eu tivesse que começar hoje nesse segmento aí que o senhor atua, o que o senhor teria feito de diferente? Tendo todo esse conhecimento que a gente tinha citado aqui, que o senhor começou em 2000, não tinha tanto acesso à informação como é hoje, que muitas vezes as pessoas sofrem, né? Que a gente está aqui, às vezes, produzindo conteúdo de qualidade, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão sendo bombardeadas pelo excesso de informação. O que o senhor teria feito diferente? Eu não sou diferente das pessoas de uma forma geral. Sou um ser humano como qualquer outro. Quando eu comecei igual todo mundo. Eu conto uma história aqui. Né? Eu lembro, na época, a gente adquiriu um scanner de uma empresa alemã. O scanner chegou lá, coloquei na mesa. Manual? Mas que manual? Aí o scanner não funcionou, não sei o quê. Falei com a empresa alemã. Manda para cá. Falei assim, o Brasil não é assim. Até pedir uma licença de exportação do equipamento demora muito. Posso levar o equipamento aí debaixo do braço e vocês me consertam uma semana? Pode vir. Cheguei lá, um alemão todo assim, desconfiado, chateado, porque afinal um produto dele não estava funcionando. Aí ele pegou e foi me levar para apresentar a empresa dele. Aí cheguei lá, eu vi um bastidor, uma parede enorme, cheio de HD. Isso, gente, tem 20 anos atrás, 10 anos, 12 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos. Cheio de HD externo. Eu falei, mas por que é isso? Ele falou para mim, nuvem de pontos são arquivos pesados, então não sei. Aquilo me deu estalo. Ou seja, o que eu teria feito diferente? Teria estudado mais, Ricardo. Teria procurado entender mais da tecnologia antes de sair aventurando. Esse é um problema que a gente encontra hoje. Hoje, cada vez mais, os equipamentos estão mais fáceis. Basicamente, é apertar um botão e o equipamento já está medindo, mas as pessoas não sabem o que fazer com aqueles dados e muito menos consertar a situação, resolver um problema quando o equipamento mede errado ou quando acontece alguma coisa. Você não sabe o que fazer. Ô Teixeira, queria saber, para a pessoa que está nos acompanhando aí, sabe que o mercado tem futuro, sabe que é a coisa do momento, mas ainda tem medo. Está com medo de investir nesse mercado do LiDAR embarcado com drone. O que você diria para essa pessoa em casa aí? Então, eu acho que você deveria... Uma ideia é você procurar o evento Mundo Geo. Mundo Geo no Brasil é um evento que traz muitas informações. Todo mundo que está envolvido com essa tecnologia no Brasil vai estar no Mundo Geo. Eu recebi uma informação de que a edição desse ano deve ter umas 10 mil pessoas presente no Mundo Geo. É uma oportunidade, né? A pessoa se inteirar, conhecer realmente o mercado que ela quer investir, né? Exatamente. E para quem pode viajar para fora, procure Intergel. Acho que vale a pena. Mestre, a gente está encerrando por aqui o nosso bate-papo. A gente com certeza vai trazer outras vezes aqui o Teixeira para compartilhar esse conhecimento da trajetória dele, porque é muito conhecimento para trazer em pouco tempo. Então, se você já gostou, já dá o like aí no nosso conteúdo, para que o mestre possa voltar aqui e proporcionar o conhecimento para você que está nos assistindo. Gostaria de saber também, a pessoa que está em casa, talvez alguns não conheciam, mas outros até conhecem LiDAR e querem entrar em contato com o senhor. Qual é a rede social, alguma coisa que o senhor possa disponibilizar para que possa entrar em contato com o senhor?
Bom, deve aparecer para você aí, você pode me achar lá pelo LinkedIn, Boaz Teixeira. Também tem TX Consultoria no Instagram. E fica à vontade, gente, pode mandar mensagem lá, é um prazer. Gosto de conversar sobre esse assunto, gosto de trocar ideias, entendeu? E gosto de ver novas tecnologias, novas metodologias, novas aplicações. Valeu, mestre. Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal. O mestre já disse que ele vai responder todas as perguntas que venham a surgir. Então, se não conseguir tirar as dúvidas aqui, pode entrar em contato com ele. E muito obrigado aí, mestre, por ter aceitado o convite e proporcionar esse conhecimento aqui. Show de bola. Pessoal que tá nos seguindo. Eu que agradeço aí o convite. Valeu. Um prazer estar com vocês, prazer estar aqui. Valeu. E tecnologia para usar. Aposte. Cai para dentro. Claro que não é a panaceia, mas vai lá. Valeu, pessoal. Tamo junto, hein?